O robô se chama Senhorita Honeywell, apresentada como o auge da automação, a vendedora humanotrônica do amanhã. O apresentador afirma ao público que a senhorita Honeywell seria uma excelente assistente para qualquer gerente de vendas. Ela rebate: assistente não, eu seria uma ótima esposa para alguém. 1967 foi o ano da inovação. Trouxe o primeiro transplante de coração, a primeira transmissão global de televisão via satélite. E alguns caras fundaram um país chamado Sealand, em uma plataforma antiaérea abandonada no Mar do Norte. Você tem que admitir, isso é inovador, e 1968 não ia dar trégua. Antes do fim do ano, a Apollo 8 foi o primeiro veículo a levar humanos além da órbita da Terra. Ele está em uma câmera de lona. A Intel seria fundada. E Ruth Eisman Scheer se tornaria a primeira mulher a entrar na lista dos 10 mais procurados do FBI. Vai com tudo, garota! Enquanto isso, Crosby, Stills e Nash fariam sua estreia. Corrida Maluca estreou na CBS. E o troféu Heisman seria conquistado por um jovem doce e íntegro que certamente nunca faria nada de errado. Talvez você precise enfiar um alfinete na cabeça. Caramba! Agora vamos passar pelas notícias, cultura, esportes, entretenimento e tudo o que foi estranho em 1968. Porque este é o Timeline. Ok, se você está no Havaí, fique de olho nos 50, porque este episódio é todo sobre 1968. Antes de começarmos, inscreva-se no Weird History e conte nos comentários quais aspectos dos anos 60 mais te interessam. Agora, você está pronto para saber o que aconteceu no ano em que Reginald Dwight mudou seu nome para Elton John? O aluno supera o mestre. Em 1946, o Dr. Benjamin Spock publicou Bebês e Cuidados Infantis. Nas 5 décadas seguintes, ele só perdeu para a Bíblia em vendas, tornando Spock a maior autoridade mundial em criação de filhos. Um ativista pacifista declarado, ele foi preso em um protesto contra a guerra em 1967 e em 5 de janeiro de 1968 ele foi indiciado por conspirar para aconselhar jovens a evitar o alistamento militar. Eu não digo que quebrei a lei. Eu disse que admiti ter assinado a declaração e dito que a guerra era ilegal e que demos apoio moral e financeiro aos jovens que pensavam o mesmo. Mesmo com um caso questionável contra ele, Spock foi condenado a 2 anos de prisão, mas a condenação seria depois anulada. As nações precisam ficar paranoicas. Cedo ou tarde elas se destroem por não enxergarem a realidade e seguem para o desastre. É nesse caminho que os Estados Unidos seguem em suas tentativas de dominar o mundo. O cantor de soul Otis Redding morreu tragicamente em um acidente de avião em 10 de dezembro de 1967. Antes de morrer, ele se inspirou nos Beatles e no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, buscando um novo som para si. Tudo começou com uma nova música, The Dock of the Bay, que ele escreveu com o guitarrista Steve Cropper e gravou 3 dias antes de morrer. Ela foi lançada em 8 de janeiro, tornando-se o primeiro single póstumo a alcançar o número 1 na história dos Estados Unidos. Existem muitos tipos de tubarões, e cada tipo se comporta de maneira muito diferente. Várias fileiras de dentes afiados como navalha lhes fornecem uma arma mortal. No dia 13 de janeiro, o Minnesota North Stars enfrentou o Oakland Seals. Durante o primeiro período, Bill Masterson passou o disco pouco antes de colidir com os defensores dos Seals, Larry Cahan e Ron Harris. Masterson, sem capacete, caiu, bateu a cabeça no gelo e começou a sangrar pelo nariz, ouvidos e boca. Ele foi levado rapidamente ao hospital, onde morreu 30 horas depois, tornando-se o primeiro jogador a morrer em consequência de uma partida da NHL. Os empresários Bill Darden e Charlie Woodsby abriram o primeiro restaurante Red Lobster em Lakeland, Flórida, no dia 18 de janeiro. Segundo o primeiro cardápio, o restaurante era especializado em frutos do mar frescos da Flórida e também oferecia peixes do Maine à África do Sul. E se você está se perguntando como eram os preços, dava para pedir uma lagosta inteira recheada, com hush puppies, além de batata ou salada de repolho à sua escolha, por apenas 35 centavos. Nada mal. Em 30 de janeiro, o exército do Vietnã do Norte e o Vietcong
realizaram um ataque surpresa contra o exército do Vietnã do Sul e aliados americanos. O ataque seria uma das maiores campanhas da guerra, mas, apesar de vitórias iniciais, a ofensiva do Tet acabou em derrota para o norte. Ainda assim, a magnitude da batalha chocou os americanos e enfraqueceu muito seu apoio à guerra. Mas está cada vez mais claro para este repórter que a única saída racional, então, será negociar não como vencedores, mas como um povo honrado que cumpriu sua promessa de defender a democracia e fez o melhor que pôde. Onde fica seu ninho, Taylor? Obrigado por me chamar, Taylor, Dr. Zeiss. Eu sei quem eu sou, mas quem é você? Como diabos essa civilização de cabeça para baixo começou? Você quer dizer... Vocês todos para o inferno! Em 10 de fevereiro, o futuro ícone da comédia Steve Martin participou do programa de namoro. Martin era amigo de infância de Marcia Walker e o público soube que não se viam há anos. Se fosse um feriado, como gostaria de ser celebrado? Eu adoraria ser o dia da árvore e ser profundamente enraizado. As respostas inteligentes dele no episódio conquistaram o coração dela, e os dois ganharam uma viagem para Tijuana, no México. Ele era um amigo muito próximo do seu irmão gêmeo, sempre estava pela casa. O nome dele é Steve Martin. Mas anos depois, ela revelaria que os dois armaram tudo. Segundo ela, Martin era tão divertido e satisfatório na cama quanto em suas apresentações animadas no palco, só que sem o terno branco. A primeira ligação para o 911 foi feita a partir de Haleyville, Alabama, em 16 de fevereiro de 1968 por Rankin Fight, o presidente da Câmara dos Representantes do Alabama. No entanto, só quando a Casa Branca de Nixon apoiou a ideia em 1973 é que ela realmente começou a pegar. Em 1987, metade dos Estados Unidos já utilizava o sistema 911. Este episódio de Timeline é apresentado por... Ganhe um técnico de TI grátis em Palturium. Honeycomb tem um articulador grátis. Verônica, Jughead ou... Nos alfabetes você recebe um cartão do Art grátis. Pegue o Art da Rin. No Super Sugar Crisp ganhe disco Art grátis. Nos crocantes Quitters e White Prinkles você ganha decalques do Art grátis. Quando vê esses pós-períodos, sabe que é o humano. Pink Floyd, você vai ouvi-los em 1 minuto. Eles têm uma plateia. E pessoas que têm uma plateia devem ser ouvidas. Talvez seja minha culpa por não apreciá-los. Em 1965, o guitarrista e compositor Syd Barrett entrou para uma banda que logo rebatizaria de Pink Floyd. Em 1967, a banda lançou seu álbum de estreia The Piper at the Gates of Dawn e começou a fazer shows para promovê-lo, mas, devido ao uso de drogas e problemas mentais, Barrett logo se viu incapaz de se apresentar. Em dezembro de 1967, o grupo trouxe o amigo de infância de Barrett, David Gilmour, para substituí-lo nos shows. E em 18 de fevereiro de 1968, Gilmour se tornou um membro permanente da banda. Em 1966, Fred Rogers começou a fazer um programa de televisão infantil na CBC, no Canadá. Ele voltou para os Estados Unidos em 1966. E em 19 de fevereiro de 1968, Mr. Rogers' Neighborhood estrearia na NET, precursora da PBS, a rede de televisão pública. Voltado para crianças em idade pré-escolar, o programa apresentava Rogers fazendo apresentações com fantoches. Minha mãe mostrou a vocês todas as coisas incríveis, Miau. Acho que ela gosta de mim. Eu também, tocando músicas e visitando lugares como fábricas. Diferente de outros apresentadores infantis da época, Rogers não fingia ser um personagem, pois, segundo ele, crianças percebem facilmente o que não é autêntico. Você sempre torna cada dia tão especial simplesmente por ser você mesmo. É minha dama. Ah, você... Romeu. Por que você é Romeu? Negue seu pai e recuse seu nome. Ou, se não quiser, apenas jure meu amor, e eu não serei mais uma Capuleto. Devo ouvir mais ou falar agora? É só o seu nome que é meu inimigo. Você vai se livrar do seu nome? Por esse nome que não faz parte de você, leve tudo de mim. Por que sempre precisamos focar na cor? Não sei o que a maioria das pessoas brancas sente, mas só posso concluir pelo estado de suas instituições.
Como Malcolm X disse, a hora mais segregada na vida americana é o meio-dia de domingo. Não sei se lobistas imobiliários agem contra negros, mas sei que eles me mantêm no gueto. Agora esta é a evidência. Você quer que eu faça um ato de fé, arriscando a mim mesmo, minha esposa, minha mulher, minha irmã, meus filhos, por algum idealismo que você me garante existir na América, mas que eu nunca vi? Você quer 30 segundos para responder? Tudo bem, voltamos após a reunião. No massacre de My Lai, em 16 de março, soldados do exército dos Estados Unidos assassinaram entre 347 e 504 civis na vila de San Nha, na província de Quang Ngai, no Vietnã do Sul. As vítimas eram principalmente mulheres, crianças e homens idosos. Muitas mulheres, até de 12 anos, sofreram abuso sexual antes de serem mortas. Fui responsável por matar entre 20 e 25 pessoas, atirando, cortando gargantas e escalpelando. Muitos faziam o mesmo. Então eu simplesmente consegui dormir. O incidente é apontado como o maior massacre de civis cometido por forças dos Estados Unidos no século XX. Notícia triste para todos os nossos concidadãos e para as pessoas que amam a paz em todo o mundo. Martin Luther King foi baleado e morto esta noite em Memphis. No dia 4 de abril, Martin Luther King estava hospedado no quarto 306 do Lorraine Motel, em Memphis, Tennessee. Aproximadamente às 17h55, ele falou com o músico Ben Branch na varanda e pediu: "Ben, toque Take My Hand, Precious Lord, na reunião de hoje à noite." "Toque bem bonito", essas seriam suas últimas palavras. Logo após, um tiro atingiu King na bochecha direita, quebrou sua mandíbula e ficou alojado no ombro direito. Ele foi levado rapidamente ao hospital, mas morreu às 19h05, apesar dos esforços dos cirurgiões. Os brancos não sabem, mas o melhor amigo dos brancos está morto. O rifle que matou King foi achado em um motel em frente ao Lorraine. 2 semanas depois, o FBI identificou as digitais como sendo de James Earl Ray, 40 anos, condenado fugitivo da penitenciária estadual do Missouri. Ray foi preso no aeroporto de Heathrow, em Londres, em 6 de junho e se declarou culpado pelo assassinato em troca de uma pena de 99 anos. A família de King nunca acreditou que Ray fosse o assassino. Olá. Gal, você me escuta? Afirmativo, Dave. Abra as portas da Baía de Cápsulas, hein? Me desculpe, Dave. Receio que não posso fazer isso. Do que você está falando? Eu sei que você e Frank estavam planejando me desconectar e receio que isso é algo que não posso permitir que aconteça. A Ponte de Londres foi concluída em 1831, mas em 1962 ela já estava instável demais para suportar o tráfego moderno. Em vez de deixar a Ponte de Londres cair, a cidade de Londres a vendeu em 18 de abril. O comprador foi Robert P. McCulloch, desenvolvedor imobiliário americano que fundou Lake Havasu City, no Arizona, e via a ponte como atração turística. Levaria 3 anos para remontar a ponte em Lake Havasu, onde ela permanece até hoje. Sua ponte agora foi erguida nos Estados Unidos. Em 23 de abril, ativistas estudantis se reuniram no campus da Universidade Columbia para protestar contra o envolvimento da universidade com um centro de pesquisa de armamentos, além do plano de construir uma academia no Morningside Park, que contornaria as leis anti-segregação. Os manifestantes ocuparam o Hamilton Hall e, nos dias seguintes, outros prédios, inclusive o escritório do reitor. O protesto terminou em 30 de abril, quando a polícia invadiu os prédios com gás lacrimogênio. Hair, o musical americano tribal de amor e rock, estreou na Broadway em 29 de abril. Um retrato da contracultura emergente, o espetáculo acompanhava um grupo de hippies vivendo na cidade de Nova York durante a Era de Aquário e se concentrava em um jovem que precisava decidir se iria lutar no Vietnã. Famoso pelo uso de nudez e por um final que convidava o público ao palco, Hair se tornaria um enorme sucesso, totalizando 1.750 apresentações. Não acho que 2 homens solteiros morando sozinhos em um grande apartamento de 8 cômodos tenham uma casa mais limpa que a da minha mãe. Estrelando Jack Lemmon, mais organizado impossível. Mais limpo que limpo. Não surpreende que a esposa dele o tenha expulsado. Walter Matthau, outro homem abandonado pela esposa, tirou gentilmente aquele espaguete da minha fita de bolinhas. É linguine. Agora é lixo. Em 1934, o cartunista Al Capp criou a tira de quadrinhos Lil Abner,
que acompanhava a vida do personagem título em uma cidade fictícia chamada Dogpatch, Estados Unidos. E em 18 de maio de 1968, a tira de enorme sucesso ganhou vida no parque temático Dogpatch, Estados Unidos, no Arkansas. Os visitantes podiam visitar as casas dos personagens, andar no foguete espacial do Lil Abner para uma viagem simulada às estrelas ou se aventurar na montanha-russa Earthquake Lagoon, antes do parque fechar em 1993. Eles são os carros de metal mais rápidos que você já viu. Os novos Hot Wheels da Mattel. Os Hot Wheels da Mattel foram inventados pelo cofundador da empresa, Elliot Handler, e foram lançados pela primeira vez em 18 de maio. Carrinhos de brinquedo foram criados para atrair meninos, assim como a Barbie, inventada por Ruth Handler, esposa de Elliot, atraía meninas. Elliot se inspirou na linha de carrinhos Matchbox, muito semelhante. Enquanto os Matchbox imitavam veículos reais, os Hot Wheels eram Hot Rods exagerados, com superchargers, compressores saindo do capô e pinturas personalizadas com chamas. Em 3 de junho, a escritora Valerie Solanas atirou no ícone pop art Andy Warhol em seu estúdio em Manhattan. Antes, Solanas buscou Warhol para produzir uma peça de sua autoria. Ele não se interessou, então ela atirou nele, achando que o crime lhe daria 50 minutos de fama e faria a peça ser produzida. Por que isso aconteceu? Porque ele não vale nada. Ele pode morrer. Warhol ficou clinicamente morto por mais de 1 minuto até ser reanimado e brincou com a imprensa. Antes achava que seria divertido estar morto. Agora sei que é divertido estar vivo. Mais uma vez, nos encontramos nas consequências morais, políticas, psicológicas e emocionais do mais recente de uma série de assassinatos políticos nos Estados Unidos. O senador Robert F. Kennedy era candidato nas primárias presidenciais democratas de 1968. E no dia 5 de junho, ele falou com apoiadores no Ambassador Hotel, em Los Angeles, trabalhando no Anonymous. Depois, ele saiu por um corredor da cozinha. No entanto, sem que ele soubesse, Sirhan, de 24 anos, estava à espera e atirou várias vezes em Kennedy. O senador foi levado para um hospital, onde morreu 25 horas depois. Sirhan, que foi capturado no local, seria condenado e sentenciado à morte. Sua sentença foi depois alterada para prisão perpétua. Na década de 1960, a fábrica da Lego recebia cerca de 20 mil visitantes por ano. Então, a empresa decidiu abrir o parque Legoland bem ao lado. Entre outras atrações, o parque, que foi inaugurado em 7 de junho, oferecia aos visitantes a chance de andar em um trem temático da Lego, um simulador de direção de carro elétrico ou até mesmo montar em um pônei. O parque recebeu mais de 625 mil visitantes em sua primeira temporada, tornando-se um grande sucesso. Este episódio de Linha do Tempo é patrocinado por Pizza Roll. Pizza! Rolo de pizza. Quero falar com você sobre a música que está usando. Isso é engraçado. Queria falar sobre isso também. Pegue um enroladinho de pizza, Kimasemi. Tire do congelador e asse por 10 minutos. É isso. Quem era aquele homem mascarado, afinal? Eu não sei, mas queria agradecer a ele. Enroladinho de pizza. A primeira Olimpíadas Especiais foi realizada em 20 de julho no Soldier Field, em Chicago. Foi uma ideia da professora de educação física Anne McLaughlin. O evento, que foi financiado por Eunice Kennedy Schreiber, reuniu milhares de atletas de 26 estados e 3 países diferentes. Deixe-me vencer. Mas se eu não puder vencer... Deixe-me ser corajoso na tentativa. Teve eventos como corrida de 50 jardas, salto em distância, polo aquático e hóquei de salão. E embora o número de espectadores fosse de apenas algumas centenas, o sucesso dos Jogos levou à criação da Special Olympics Incorporated, que organiza as Olimpíadas Especiais desde então. Em 1915, Dona Cynthia Robinson foi pega fumando no porão, atrás das conservas. Embora tivesse 34 anos, seu marido a mandou direto para o quarto. Em 1920, as mulheres conquistaram seus direitos. Os direitos das mulheres avançaram, e a Philip Morris decidiu lucrar com uma versão voltada para o público feminino de sua marca de cigarros Benson & Hedges.
Essa marca se chamaria Virginia Slims. Você já avançou muito, querida. Apresentamos Virginia Slims, o cigarro fino só para mulheres, feito sob medida para a mão feminina. Mais fino que os cigarros grossos que os homens fumam, com o sabor que agrada às mulheres. E ele seria lançado em teste em São Francisco a partir de 22 de julho. O teste, previsto para 6 meses, teve tanto sucesso que foi encerrado antes e a marca foi lançada nacionalmente em 30 de setembro. Agora você tem seu próprio cantor, querida. Você já avançou muito. Após o assassinato de Martin Luther King, a professora Harriet Glickman pediu ao cartunista Charles Schulz que promovesse a tolerância racial, criando um personagem negro na tira Peanuts. Schulz aceitou. E em 22 de julho, os leitores de Peanuts conheceram Franklin, uma criança negra que ajudou Charlie Brown a construir um castelo de areia. O primeiro personagem negro a aparecer em uma tira de quadrinhos importante, Franklin apareceu em mais de 100 tiras de Peanuts entre 1968 e 1999. Mais de 10 mil manifestantes compareceram à Convenção Nacional Democrata de 1968, deixando a polícia de Chicago em alerta. As coisas então deram errado imediatamente em 22 de agosto, quando os policiais atiraram em Dean Johnson, de 17 anos. A maioria dos delegados desta convenção não sabe que milhares de jovens estão sendo espancados nas ruas de Chicago. Não encoste em mim, a menos que eu esteja sendo preso. Acho que temos bandidos aqui, Dan. Os próximos 7 dias teriam tumultos, violência e polícia agindo com brutalidade inédita. Os protestos atingiram o auge em 28, quando a TV mostrou ao vivo o confronto entre polícia e manifestantes, que gritavam: "O mundo inteiro está assistindo". Após a banda de blues rock The Yardbirds se separar em julho de 1968, o guitarrista Jimmy Page decidiu reconstruir a formação. Por sugestão de um amigo, ele procurou o cantor Robert Plant, da Band of Joy. Plant concordou em se juntar, sugerindo também a contratação do baterista John Bonham. Page então adicionou seu velho amigo John Paul Jones no baixo, e o grupo fez seu primeiro show como The New Yardbirds em 7 de setembro. Mas depois que a turnê inicial terminou, eles mudaram o nome para Led Zeppelin. Em 1971, o Led Zeppelin apresentou sua nova música, Stairway to Heaven, para uma plateia no Ulster Hall em Belfast. Porém, a estreia da música não foi boa. Segundo John Paul Jones, o público ficou entediado a ponto de chorar. Mesmo assim, Stairway apareceria no 4º álbum da banda e viria a ser considerada por muitos como a maior música de rock de todos os tempos. Agora, nos últimos anos, todos nós temos ouvido muito sobre os vários fins. Be-ins, love-ins, sleep-ins, Z-and-ins. Agora, esse não é o tipo de fim do qual estamos falando. Agora, isso é um laughing. E um laughing é um estado de espírito. Richard Nixon foi muitas coisas, mas engraçado ele não era. Por isso, os americanos se surpreenderam ao ver o candidato à presidência em um episódio de Rowan e Martin's Laughing, ainda na primeira temporada. Pode apostar, Bip. A participação em 16 de setembro foi organizada por Paul Keynes, roteirista de Laughing e amigo de Nixon, que acreditava que sua participação no programa suavizaria sua imagem. Eu não acho que conseguiríamos fazer o Sr. Nixon ficar parado para uma pegadinha. Teme! Nixon participou por cerca de 5 segundos, apenas olhando para a câmera e dizendo um bordão do programa. Manda ver em mim. Disfarçado, fora do radar. Um ano atrás, eu não daria nem 2 garrafas de refrigerante por um policial. Veja só, a turma da pesada. Precisava de sorte no armário? A polícia tinha uma faxineira. Ao menos arrumem um armário. Policiais. Um branco, um negro, uma loira. A turma da pesada. 60 Minutes. É uma espécie de revista para a televisão, o que significa que tem a flexibilidade e diversidade de uma revista adaptada ao jornalismo televisivo. E se essa transmissão cumprir o esperado... Ela vai relatar a realidade. Imagino que ela deve ter sido um verdadeiro consolo na época da tragédia. Ela realmente foi um grande consolo para mim por causa da maneira como ela aceitou isso. Tanta compreensão e tanta coragem. Em 1958, a Pan Am pediu a Boeing um jato 2,5 vezes maior que um 707.
Uma década depois, em 30 de setembro de 1968, o primeiro 747 saiu da linha de montagem e foi apresentado à imprensa. Nossa esperança e intenção é fornecer um avião que iguale e aumente o prestígio que a indústria do transporte aéreo adquiriu nos últimos anos. O protótipo do que seria então o maior jato de passageiros do mundo tinha 4 motores e podia acomodar 366 passageiros. Ele foi montado em uma fábrica especialmente construída em Everett, Washington. E embora tenha sido formalmente registrado como N7470, recebeu o apelido de Cidade de Everett. Eles estão vindo te pegar, Bárbara. Pare com isso! Você é ignorante. Vem atrás de você, Bárbara. Pare com isso! Você está agindo como uma criança! Eles estão vindo atrás de você. Olha, um deles vem aí. Vou sair dessa. Johnny! Não, Johnny! Ah, Johnny! Help! Me ajude! Em 7 de outubro, Jack J. Valenti, presidente da Motion Picture Association of America, anunciou um novo sistema de classificação de filmes com 4 categorias. Jim Rex? O que é Jim Rex? Filmes classificados como G para qualquer pessoa, filmes classificados como M para o público adulto, mas que as crianças também podiam assistir. Filmes classificados como R, que crianças menores de 16 anos podiam assistir acompanhadas de um adulto, e filmes classificados como X, que crianças menores de 16 anos não podiam assistir de jeito nenhum. Os Estados Unidos foram a última grande nação ocidental a adotar esse sistema. Após o assassinato de Robert Kennedy, Jackie Kennedy temeu pela vida dos filhos e quis sair dos Estados Unidos. Em 20 de outubro, ela se casou com um amigo de longa data, o magnata grego da navegação Aristóteles Onassis, rico o bastante para lhe dar a vida e segurança que queria. O casamento deles aconteceu na ilha grega particular de Onassis, Scorpius. Ela passou a se chamar Jacqueline Onassis, mas a imprensa passou a chamá-la de Jackie O. Este episódio de Timeline é apresentado por... Qual é a dos óculos escuros? Nunca vi um atum de óculos escuros. Você também não vê atuns com charutos todo dia. Ah, qual é? Pra que os óculos escuros? Vou até o cipreste dar uma olhada. O sol esconde meus olhos. Opa, o que tem lá em cima? Um olheiro da Starkiss. Um olheiro da Starkiss? Ei, que tal se eu for junto? Eu entendi, garoto. Ele nunca vai nem perceber você. Ei, o que eu te disse? Eles me chamaram. Tudo bem, chega de brincadeira. Desculpe, Charlie. Só o melhor atum vira Starkist. Exia Starkist. No verão de 68, George Foreman lutou na categoria peso pesado do boxe nos Jogos Olímpicos na Cidade do México. Na luta final em 26 de outubro, George Foreman enfrentou Jonas Japoulis, da União Soviética, um boxeador amador experiente com mais de 220 lutas em seu currículo. Ainda assim, George Foreman o castigou tanto que o árbitro interrompeu a luta no segundo round. George Foreman ganhou o ouro por nocaute técnico e depois disse que esse foi seu maior orgulho na carreira. Em 5 de novembro, Shirley Chisholm foi eleita para o Congresso como representante do 12º Distrito de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, Nova York. Chisholm já atuou na Assembleia Legislativa de Nova York e era reconhecida como defensora dos direitos civis e das mulheres. Então imagino que você não vai se calar no Congresso. De jeito nenhum. Por 44 anos da minha vida, fui forçada a permanecer em silêncio por causa da cor da minha pele. Por sua vitória, ela é lembrada como a primeira mulher afro-americana eleita ao Congresso. Antes de ser Michael Corleone, Al Pacino era um ator em dificuldades. Sua chance veio ao participar de um episódio do inovador drama policial NYPD. Vamos embora. Podemos ter matado nosso colega. Pacino teve uma atuação marcante como um sulista branco que se nega a ajudar um policial negro a encontrar quem atirou nele. De repente, alguém começa a atirar na gente. O que aconteceu com a garota? Tudo o que eu sei é que ela começou a gritar feito uma hiena. Porque depois é revelado que o personagem de Pacino participou de um atentado à bomba em uma igreja que matou uma jovem negra. Os Enteados de Platão foi um episódio de Jornada nas Estrelas exibido em 22 de novembro. O episódio é mais lembrado por uma cena em que o Capitão Kirk, interpretado pelo ator branco William Shatner,
beija a tenente Uhura, vivida pela atriz negra Michelle Nichols. Estou com tanto medo, capitão. Estou com muito medo. Eles querem que você se sinta assim. Os executivos temiam que o beijo irritasse telespectadores do sul dos Estados Unidos, mas o público quase não reagiu. Embora não tenha sido o primeiro beijo interracial na TV, nem em Jornada nas Estrelas, foi o primeiro beijo roteirizado entre uma pessoa negra e uma branca exibido na TV americana. Em 1961, Elvis Presley fez um show beneficente para o Memorial USS Arizona, e essa seria sua última apresentação pública por 7 anos. No entanto, em 1968, Elvis já estava cansado de fazer filmes e decidiu voltar à música ao vivo. Ele acabou optando por um especial de televisão que esperava atrair fãs mais jovens. O show, que foi gravado em junho, foi ao ar em 3 de dezembro. O especial teve o rei cantando hits como Hound Dog e All Shook Up, e foi o programa de TV mais assistido do ano, relançando a carreira musical de Presley. A mãe de todas as demonstrações é o nome dado retroativamente a uma demonstração de computador feita pelo engenheiro e inventor Douglas Engelbart, em 9 de dezembro. Ela recebe esse nome porque apresentou ao mundo elementos hoje comuns nos computadores pessoais, como o mouse. Por que chamamos isso de mouse? Às vezes peço desculpas. Começou assim e nunca trocamos o nome. O processador de texto, videoconferência, gráficos, hipertexto e janelas. Como se isso já não fosse impressionante o suficiente, também foi a primeira vez que todos esses elementos faziam parte de um único sistema. Em 10 de dezembro, 4 funcionários do Banco Nippon Trust de Tóquio transportavam cerca de 300 milhões de ienes quando foram bloqueados por um policial. O policial disse a eles que suspeitava que havia um explosivo no carro e inspecionou a parte de baixo do veículo. Nesse momento, fumaça e faíscas começaram a sair. Ele avisou sobre uma explosão e os 4 homens fugiram do carro. O policial entrou no veículo e escapou com o dinheiro. Depois, descobriram que a fumaça e as faíscas eram de um sinalizador que ele deixou cair. O falso policial nunca foi pego. Os estudantes do ensino médio, Betty Lou Jensen e David Faraday, saíram para o primeiro encontro em 20 de dezembro e estacionaram na Lake Herman Road, em Benicia, Califórnia, por volta das 23 no Down. Um veículo se aproximou, uma pessoa desconhecida saiu e atirou no carro de Faraday. O casal tentou fugir pela porta do passageiro, mas Faraday foi baleado na cabeça. O estranho então atirou em Jensen 5 vezes. O duplo homicídio seria mais tarde identificado como o primeiro ataque confirmado do assassino do Zodíaco. Ouvimos sons estranhos perto do chão. Um som. Tipo o quê? Assim. Quem é você? A Apollo 8 foi o primeiro veículo espacial tripulado a orbitar a Lua. E em 24 de dezembro, o astronauta William Anders estava fotografando a superfície lunar. O que o velho escreveu? Ele disse que a Lua é ofensivamente cinza. Ao perceber a Terra surgindo. Meu Deus, olha aquela imagem ali. A Terra está surgindo. Uau, que bonito. Ele rapidamente pediu ao piloto Jim Lovell um filme colorido e então tirou a agora famosa foto Earthrise, que desde então foi descrita como a fotografia ambiental mais influente já tirada. Encerramos com boa noite, boa sorte, um Feliz Natal e que Deus abençoe todos vocês aí no nosso bom planeta. E foi assim que 1968 terminou. Hair estava arrasando na Broadway, Elvis estava arrasando com seus shows ao vivo, e o assassino do Zodíaco estava simplesmente matando geral. Nos vemos aqui de novo em 1969. E aí, o que você acha? Qual desses itens você achou mais interessante? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveita para conferir alguns desses outros vídeos de Linha do Tempo.